O Evangelho de hoje nos ensina sobre a missão de Jesus como ungido de Deus, enviado para trazer libertação, cura, salvação a todos. Ao proclamar na sinagoga que ele é o cumprimento das promessas de Isaías, Jesus também nos convida a abrir nossos corações para a novidade do Evangelho, mesmo que isso desafie nossas expectativas, nossos preconceitos. Este Evangelho de hoje então nos ajuda a reconhecer as oportunidades de graça em nossas vidas, especialmente quando elas surgem de maneiras inesperadas. Ele nos alerta sobre o perigo de também rejeitar as manifestações de Deus por estarmos presos ao que é familiar e então nos incentiva a acolher com fé e coragem o novo que Cristo nos oferece. Em um mundo cheio de desafios, esse ensinamento então nos fortalece para enfrentar as dificuldades, confiando que a graça de Deus está sempre presente, transformando nossa realidade e também nos guiando em nossa caminhada. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje, para esta segunda-feira, dia 2 de setembro de 2024, é o Evangelho de Lucas, o capítulo é o 4, versículos do 16 ao 30. Naquele tempo, Jesus veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, é uma grande alegria nos reunirmos novamente aqui para meditarmos a Palavra de Deus neste dia tão especial, neste início de semana.
E antes de começar esta nossa reflexão de hoje, quero fazer um agradecimento muito especial a todos vocês que se tornaram membro do canal. Hoje, de modo muito especial, o meu agradecimento vai para Jerônimo Oliveira e Félix Fontes. Meu muito obrigado pelo apoio e pela confiança. E você, se tiver condições, se puder, apoie também o canal. Fortaleça ainda mais essa missão. E queridos, o Evangelho de hoje nos coloca diante de um momento muito importante na vida pública de Jesus. Ele retorna à sua cidade natal, Nazaré, e conforme seu costume, dirige-se à sinagoga no sábado para ler as Escrituras. E é importante dizer que o contexto deste evento não é apenas um simples retorno à sua terra, mas um marco significativo na revelação de sua missão e também identidade messiânica. Isso porque Jesus leu uma passagem do livro do profeta Isaías que descreve a missão do Messias, ou seja, anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos e libertar os oprimidos. E ao terminar a leitura, ele declara: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Essa afirmação, queridos, é extremamente poderosa e também carrega um peso teológico profundo. Isso porque, ao dizer hoje, Jesus está anunciando que ele é o cumprimento das promessas proféticas de Deus, que ele é o Messias esperado. E esse momento, então, revela a plenitude da revelação de Cristo, onde ele se posiciona não apenas como um simples profeta ou até mesmo mestre, mas como ungido de Deus, consagrado pelo Espírito Santo para trazer salvação ao mundo. E a unção que ele menciona não é apenas um rito externo, mas uma realidade espiritual profunda que capacita, que legitima sua missão divina. Só que ao proferir essas palavras, Jesus também desafia a percepção limitada dos seus conterrâneos. Ele sabe que será rejeitado, até mesmo como citou o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Claro que o povo de Nazaré, queridos, conhece Jesus como filho de José e por isso tem dificuldade em aceitar que alguém tão familiar possa ser o portador de uma missão tão grandiosa. E essa rejeição não é apenas um fenômeno isolado. Ela reflete a resistência do ser humano à novidade radical que o Evangelho representa. Isso porque muitas vezes nós estamos tão presos às nossas expectativas, aos nossos preconceitos, às nossas comodidades que não conseguimos enxergar as manifestações da graça divina que surgem de formas inesperadas. Então a recusa dos nazarenos em reconhecer Jesus é um alerta para nós sobre os perigos de nos fecharmos à ação de Deus, especialmente quando ela se manifesta de maneiras que desafiam nossas convenções. Jesus também, queridos, hoje aqui nesta passagem, menciona dois exemplos históricos: o profeta Elias e o profeta Eliseu, tudo para ilustrar que os maiores atos de misericórdia de Deus muitas vezes ocorrem fora dos limites de Israel. Elias, por exemplo, ele foi enviado a uma viúva estrangeira em Sarepta, e Eliseu, ele curou um leproso sírio, Naamã. E esses exemplos servem para sublinhar que a graça de Deus é universal e não está limitada por fronteiras geográficas ou culturais. Ele também mostra que Deus age de maneiras que muitas vezes contrariam as expectativas humanas. Então, o ensinamento aqui é claro: Deus não se limita às nossas definições e padrões. Ele atua onde há fé e abertura para a sua ação, independentemente de raça, cultura ou status social. E essa mensagem é tão relevante hoje quanto naquela época. Em um mundo marcado por tantas divisões, tantos preconceitos, tantas exclusões, o Evangelho então nos chama a abraçar a universalidade da graça de Deus e então reconhecer sua ação onde quer que ela se manifeste, mesmo em lugares inesperados. Agora, queridos, traçando um paralelo com nossas vidas. Claro, nós podemos nos questionar:
Quantas vezes rejeitamos as mensagens de Deus porque elas não se encaixam nas nossas expectativas? Muitas vezes, não é mesmo? E quantas vezes também deixamos de reconhecer as oportunidades de graça e transformação porque estamos presos ao que é familiar e também confortável. Jesus então nos desafia a romper com essas barreiras internas, a abrir nossos corações e mentes para o novo que Ele traz. E esse Evangelho nos chama à conversão, à revisão de nossas atitudes e preconceitos. Precisamos estar atentos para não rejeitar as manifestações da graça de Deus em nossa vida, especialmente quando elas vêm disfarçadas de simplicidade ou até mesmo quando nos confrontam com a verdade que preferíamos ignorar. Veja a reação dos habitantes de Nazaré. Ela é dramática, violenta. Eles ficam furiosos com as palavras de Jesus. Eles tentam expulsá-lo da cidade, levando-o até o alto de um monte com a intenção de jogá-lo de um precipício. E essa tentativa de violência é frustrada e Jesus então passa pelo meio deles e segue seu caminho. Esse episódio, queridos, mostra a realidade do conflito entre a verdade do Evangelho e as resistências humanas. E Jesus, queridos, não foi o primeiro nem será o último a ser rejeitado por trazer a mensagem de Deus. Só que sua missão não é interrompida. Ele continua seu caminho fiel ao plano divino, mesmo diante da rejeição, da oposição. Então, para nós, essa passagem é um convite à perseverança na fé, a missão que Deus também nos confia. Mesmo quando enfrentamos rejeição, mesmo quando somos incompreendidos, mesmo quando enfrentamos muitas dificuldades, somos chamados a seguir em frente, confiando na presença e também no poder de Deus que nos acompanha. A fidelidade de Jesus ao Pai, mesmo em face do perigo, então nos ensina que a verdade do Evangelho não pode ser detida pela resistência humana. É uma verdade que avança, que continua, que transforma vidas e corações, independentemente das barreiras que encontra. Então hoje, mais do que nunca, este Evangelho vem forte em nossas vidas, traz lições importantíssimas. A mensagem de Jesus nos convida então a abrir nossos corações e mentes e a reconhecer as manifestações da graça de Deus em todos os lugares e circunstâncias. Somos chamados, queridos, a ser profetas em nossa própria terra, mesmo sabendo que, como Jesus, podemos enfrentar rejeição, preconceito. Mas, como Ele, devemos continuar firmes na nossa missão, confiantes de que Deus está conosco, guiando-nos e sustentando-nos a cada passo do caminho. Claro, queridos, o Evangelho de Cristo é uma fonte inesgotável de luz e vida, que deve ser acolhida com abertura e humildade. Ao fazê-lo, encontramos então força para superar as dificuldades e também os desafios que a vida nos apresenta, sabendo que em Cristo temos a promessa da vitória e da salvação. Amém? E claro, hoje, se for possível, coloque logo abaixo nos comentários esta frase: em Cristo temos a promessa da vitória e da salvação. Por isso, Senhor Jesus, hoje reconhecemos a grandeza de tua missão, revelada na sinagoga de Nazaré, quando proclamaste que eras o cumprimento das promessas divinas. Do que foste rejeitado pelos teus, ensinaste-nos a abrir os corações para o novo, para o inesperado e a confiar na universalidade do teu amor. Então pedimos, Senhor, que nos ajudes a vencer as resistências que ainda existem dentro de nós, aquelas que nos impedem de acolher plenamente a tua palavra. Dá-nos a coragem de sermos profetas em nossa própria terra, mesmo diante das dificuldades, e também a sabedoria para discernir tua presença em todos os lugares, especialmente onde menos esperamos.
E o teu exemplo nos inspira, então, a perseverar na fé, a seguir em frente mesmo quando enfrentamos rejeição e incompreensão. Fortalece-nos, Senhor, para que possamos ser instrumentos de Tua paz, do Teu amor, levando a boa nova que liberta, cura e transforma. E assim como passaste pelo meio daqueles que te rejeitavam, que possamos caminhar também com confiança, sabendo que Tu nos guias e nos proteges em todos os momentos, e que a Tua luz brilhe sempre em nossas vidas. Amém. Muito obrigado você que me acompanha até este momento. É sempre uma grande alegria ter a sua presença aqui nesse nosso encontro. Claro, se for possível hoje, deixe o gostei no vídeo, o like e se inscreva no canal também se você ainda não é inscrito. Faça a mensagem do Evangelho também chegar a mais e mais pessoas compartilhando. Divulgue. Essa é a nossa missão. Também, se for possível, faça um convite. Siga o canal Eviva nas redes sociais, lá no Instagram. Também, se você tiver condições, apoie o canal, fortalecendo ainda mais essa missão. Se torne membro. Um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Ele permitir. E tenha um ótimo e abençoado dia.